Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sou Davi Souza e na apresentação de hoje, eu mais o grupo Luciano e Larissa iremos estar apresentando sobre como seria a operacionalização de uma estufa em um habitat espacial, em um habitat Marte, né? Nós somos membros da missão 73 do Habitat Marte, que está ocorrendo em parceria com a Agência Espacial Brasileira. É um prazer estar aqui apresentando esses tópicos para vocês e espero que vocês aproveitem a apresentação, o conteúdo. Esses são os tópicos que a gente vai estar cobrindo, né, nessa apresentação, relacionada ao design, uma proposta de design, uma possível proposta de design, a parte de tecnologias, recursos, a parte também de gestão dessa estufa, como é que estaria ocorrendo, protocolos e tecnologias no geral, né, coisas que podem estar sendo utilizadas na Terra, tecnologias e soluções espaciais que podem estar colaborando com a vida aqui na Terra. E eu acabei não colocando aqui, tem um tópico 18 que eu optei por estar acrescentando, que eu vou estar apresentando brevemente sobre a estufa do Habitat Marte, o Biohabitat, né? Que a gente vai mostrar, já que vai estar falando de spin-offs e os resultados de operacionalização aqui na Terra, né? Então, acho válido estar apresentando para o grupo sobre as atividades que a gente também vem realizando aqui no Habitat Marte. Considerações iniciais. Eu acho essa imagem sensacional para estar explicando como seria o funcionamento de um assentamento em Marte, em qualquer outro planeta, seja na Lua, em Marte. Foi tirado desse artigo aí, né? A quantidade mínima de astronautas, no caso, para sobreviver em outro planeta, né? De assentamentos para sobreviver em outro planeta. E essa imagem, ela mostra como é que seria a composição desse habitat, né? E acaba considerando, assim, de importância, né? Tomando aí a figura da pirâmide, de mais importante da base, né? Para consolidar esse habitat seria a parte dos sistemas energéticos, sistemas industriais, né? A parte da manufatura. Também a parte do edifício, da construção, vai ser de extrema importância, assim, a disposição do habitat, o formato dele, o design. Tudo isso ele vai estar no caso, tudo isso vai estar compondo um ecossistema, né? Que vai estar formando uma atmosfera habitável para os astronautas, algo semelhante com a Terra, água e também com os organismos vivos, as plantas que vão estar presentes nessa estrutura, né? O topo dessa pirâmide, que deve ser totalmente considerável para esses habitats, como a gente está lidando com seres humanos ainda, os astronautas, esses futuros astronautas, tem que levar em conta os fatores humanos no desenvolvimento, no deployment, né, na estruturação desses habitats. E eu trouxe algumas considerações iniciais, né, para situar vocês nessa temática de cultivar plantas no espaço, né? Isso é um grande desafio, principalmente quando as intenções de suprir a demanda por alimentos e missões tripuladas de longa duração, seja em voos espaciais, né? Missões que vão estar levando os astronautas, mas também um momento que os astronautas vão estar se estabilizando em um outro planeta, seja, vamos considerar Marte aqui, né? Então, uma vez que os astronautas eles vão estar se fixando em Marte, é necessário suprir essa demanda nutricional, né? Que seja necessário para a alimentação desses astronautas. Então, essas estruturas elas têm que ser eficientes para produzir alimento, né? Tem que ter uma alta produtividade, precisa também estar gerindo, reciclando e fazendo racionamento de água e os demais recursos, né? Isso tem que ser gerido adequadamente. Eu acrescento também não só água, mas também gestão adequada de energia e outros materiais, né? Reciclagem e outros recursos que vão estar envolvidos. Isso vai ser visado, né, toda essa estrutura ela vai visar promover as condições favoráveis para o cultivo e crescimento de plantas. Então, seria um ecossistema artificial que vai estar sendo criado ali dentro para estar permitindo isso, né? Então, a ideia de estar implementando ambientes circulares, com sistema de ciclo fechado, closed loop, ou seja, que a água ela é reutilizada, né, tanto a água e os demais recursos, urina dos astronautas e outras coisas, para estar tendo um mínimo de desperdício. Ecossistemas com regulação térmica, né, e controle de temperatura, que é o que chamo de
ambiente controlado, né, sistemas de suporte à vida, são os sistemas que vão estar vão ter esse objetivo. Habitats, tudo isso visando habitats resilientes e autossustentáveis, né, capaz de se adaptar às mudanças e se adaptar ao novo ambiente, que é o ambiente marciano. Essas estruturas elas vão ser fundamentais para dar apoio a essas missões de exploração e estar realizando a produção local em sítio de alimentos. E aí, partindo para a parte do design, eu trouxe aqui só algumas imagens assim, de alguns conceitos sobre essa parte das estufas. E, como vocês podem ver aqui, sendo colocado na estufa na região mais, que chama lava cave, né, os tubos de lava, túnel. E essa é outra estrutura que seria mais a superficial, com proteção contra radiação e outras... e também a possibilidade de estar sendo uma estrutura modular, né? Que isso aqui a gente também está levando em consideração na proposta que a gente estaria fazendo aqui para o design. Bom, a localização da estufa, né? A gente vai estar abordando sobre ela. Essa daqui é a disposição de como seria esse habitat marciano. E gosto sempre de trazer a parte logística dela, né? Ela, como vocês podem ver, ela está localizada no centro da estrutura. Por mais que a gente esteja considerando agora um momento de isolamento entre os membros, né, da missão, é de extrema necessidade de ter essa localização da estufa, pois ela vai estar contribuindo, vai estar trabalhando em conjunto com todas as outras, né? Vai ser apresentado ao longo dessa apresentação, né? A gente vai estar falando com mais detalhes, mas a parte do saneamento vai ter a relação com a água e reutilização de matéria orgânica. Parte do centro de engenharia vai estar ligado também com a energia, então, voltado para tecnologias, monitoramento aí dos sistemas da estufa. O centro de saúde ela vai estar colaborando com a parte dos medicamentos fitoterápicos e da estação principal está sendo enviada, né, não só a parte de estar enviando a alimentação para toda a equipe, mas também a questão de armazenamento, né, que acredito que a estação principal ela ficaria responsável por estar armazenando e estar fazendo controle aí de armazenamento dos recursos, né? Já que a estufa ela estaria sendo destinada mais para o cultivo extensivo de alimentos. Só uma outra visão aí do habitat, para vocês verem, localizarem a estufa. E a proposta aqui é reutilizar essa estrutura, assim, para a gente, nos outros encontros, né, a gente discutiu bastante sobre estar utilizando estruturas hexagonais, né, mas aqui eu acabei optando por fazer uma proposta diferente, assim, a gente já teria esse habitat instalado, então o que é que poderia ser útil para estar melhorando, né? Então, a proposta seria de integração de duas estruturas, né, essa estrutura circular com 8 metros de diâmetro, e estaria sendo acrescentada uma estrutura hexagonal com 8 metros de diâmetro também e 3 pisos, né? Então, algumas áreas internas seria a parte básica, né, necessidades básicas, dormitório com camas, uma cozinha, sala de jantar, banheiro, área de entretenimento e relaxamento. Também uma área para laboratórios, né, e também cultivo de algas. E toda essa parte aqui inicial, ela ficaria nessa estrutura circular, né, os laboratórios, a parte de monitoramento também. Eu considero aqui 2 laboratórios que estariam compondo essa estrutura, o laboratório seco e molhado, né, que um é mais voltado para as pesquisas utilizando computador, de biotecnologia e coleta de dados, e o outro mesmo para estar fazendo as atividades, botar a mão na massa mesmo, né, propriamente dito. E uma área de produção extensiva de alimentos, né, essa seria essa estrutura hexagonal, né, e eu vou estar explicando com mais detalhes a proposta dela. E também teria um airlock, né, uma rota de fuga emergencial, para caso, se a gente considerar que os corredores eles vão estar vedados ali, caso aconteça alguma problemática na estrutura e os astronautas eles não consigam se deslocar para nenhuma outra área, eles teriam um airlock ali de fuga, né, para estar saindo da estrutura no caso de uma emergência. E aí eu proponho para essa estrutura que já teria lá, ela estaria sendo utilizada como a parte básica, né, dos dormitórios, cozinha, banheiro e entretenimento, e a parte de baixo teria os fotobioreatores, uma área de monitoramento, até porque também dá para ser utilizado algas, não só para produzir alimentos, vai se falar com mais detalhes,
mas também para fazer a limpeza da água. Então, essa água ela poderia estar sendo, digamos, regenerada, né, purificada pelas algas e estar voltando para o sistema de produção extensiva. Também uma área de monitoramento e os laboratórios que eu havia mencionado. E aí a integração seria em cima dessa proposta, né? A ideia era fazer uma planta baixa aqui dessa estrutura. Infelizmente, tentei desenhar à mão, mas não ficou tão bom assim. Eu acabei optando por trazer mais o conceito para apresentar para vocês. Então, seria unindo já a estrutura que já existe com essa outra nova estrutura que eu vou estar apresentando com mais detalhes. Mas só para vocês terem uma ideia, né, teria um corredor que vai estar ligando uma a outra, esse airlock de emergência, né, e teriam também os acessos aos outros corredores das outras estruturas, né. Então, ela basicamente vai estar circundada por corredores e uma área específica, um corredor específico, ele vai estar dando acesso à produção extensiva. E essa proposta da Mars Boreal, né, a estufa Mars Boreal, ela é bem interessante. Vai ter um videozinho mostrando aí, que eu vou estar apresentando, mas ela basicamente ela é uma espiral aqui, né, então vai ter produção extensiva. Aqui no meio teria a sementeira, né, a parte da germinação, aqui seria a parte mais da tubulação de água e a parte da ventilação. Aqui em cima seria a parte do reservatório. Esse reservatório ficaria aqui em cima. Então, essa água ela vai estar aproveitando, de certa forma, a gravidade a favor, né? E aí, como eu disse, aqui é espiral, então ela vai começar a cair, a água começa a cair em espiral aqui. E como vocês podem ver, a disposição acaba sendo de plantas mais baixas em cima e umas plantas mais altas embaixo, né, nessa região mais baixa. E também teria um acesso aqui externo, né, para os astronautas, não só aqui por escadas, ao redor daqui teriam as escadas, mas também um acesso externo aqui, que eles vão estar podendo facilitar o manejo. E a gente está propondo também, a ideia que a gente estaria propondo era de uma região aqui no meio dessas estufas, dessas áreas de cultivo, desses leitos de cultivo, está sendo acrescentado um braço robótico, né, um trilho robótico, que ele estaria auxiliando também os astronautas na parte de cultivo, monitoramento. Então, ele estaria aqui também fazendo todo esse trajeto aqui, dependendo da necessidade, né, poderia estar chegando lá em cima, no trilho, e poderia estar também vindo aqui para baixo. E uma vez que ele chega aqui embaixo, dependendo do que foi cultivado aí, do que foi colhido, né, ele já poderia já teria um trilho aqui ligando no corredor, e ele já deixaria esse braço robótico, né, ele já deixaria todo o alimento ali na estrutura da estufa e permitiria que esse alimento pudesse ser distribuído, né. E aí, deixa eu ver, apareceu. E só para apresentar aqui rapidinho para vocês esse vídeo, é um videozinho de 3 minutos, mas só para vocês entenderem um pouco como seria o desenvolvimento dessa estrutura, né? Considerando também a parte de ela estar acrescentada no foguete, de estar sendo enviada depois, uma vez que o habitat está estabelecido, né? Ela estaria colaborando com a produção de alimentos. Esse é o timeline. E para apresentar aqui rapidinho, né, para vocês estarem vendo, ela tem um deployment, né, ela vai estar, essa estrutura vai estar se expandindo automaticamente, e uma vez que a estrutura lá do habitat já está fixada, né, já existe, ela seria facilmente integrada a essa estrutura, né. Esse é o processo de deployment, né, que chama, expansão. Os trilhos vão começar a se expandir também, né, o espiral, né. E aí permitindo o cultivo de alimentos.
estrutura aqui que ele mostra pode ser inflável, ela é composta de material inflável. Teriam as paredes de gelo, né, também, para estar evitando a radiação. E uma camada de vidro, e como vocês podem ver, né, a parte do tanque de água, os trilhos. E é interessante que é flexível nessa área de trabalho. Ela pode estar se expandindo e pode estar ficando mais, se comprimindo, né? Dependendo da necessidade. E aqui só mostrando como é que seria essa questão de cada leito, né? Aqui, como vocês podem ver. E aqui as imagens de como seria. Eles consideram também nessa proposta na parte de cima, né, uma área de relaxamento, que seria, eu intitulei o Jardim Zen, né, o Zen Garden. Então, que os astronautas eles poderiam estar ali ficando sozinhos e estar mais, poder realizar alguma atividade mais mais ele com ele mesmo, né, digamos assim. Uma leitura ou algo do tipo. Parte da sementeira, parte de baixo também, né. E é isso que eu queria mostrar para vocês, assim, da proposta. E aí, só para complementar, né, essa é uma proposta que foi desenvolvida pelo MIT. E aí, como eu falei, né, infelizmente não deu para preparar, mas essa estrutura estaria sendo integrada, né, e estaria permitindo que, uma vez que o habitat já tivesse estabelecido, ela poderia se integrar, né. A proposta só modificava dessa estrutura seria, em vez de estar sendo utilizada uma estrutura mais circular, seria hexagonal mesmo, para até mesmo estar possibilitando, quem sabe, não utilizar só os trilhos do meio, né? Não só a rampa ali do meio, mas também está permitindo que as paredes sejam utilizadas, jardins verticais, né? E outras estruturas destinadas ao cultivo também. Aí eu passo a palavra para a Larissa para dar continuidade. Então, aqui agora a gente vai falar um pouco das máquinas e as tecnologias necessárias para a operação da estufa, que são sistemas de hidroponia, que são sistemas de plantação que as raízes das plantas ficam submersas na água junto com uma solução nutritiva. A aeroponia também, que é um tipo de plantação que as plantas ficam suspensas e é meio que borrifada essa solução nutritiva direto nas raízes dela. E como a gente não poderia estar usando a luz solar em Marte por conta da radiação, a gente teria que usar as luzes artificiais de LED de preferência, por conta de que o LED ele não esquenta, então ele poderia ficar um pouco mais próximo das plantas e ele também não gasta tanta energia. Um medidor de umidade do solo, parâmetros ambientais. A gente tem que, na estufa, a gente tem que ter um ambiente mais próximo da terra para ser propício para a plantação. Então, a gente tem que ter esses medidores de umidade de solo, de parâmetros ambientais, um regulador de temperatura para regular o aquecimento, a ventilação, ar-condicionado, para a gente manter esse ambiente mais propício para as plantas crescerem saudáveis. As sementes modificadas geneticamente, porque elas poderiam ser mais adaptáveis ao ambiente hostil o ambiente hostil de crescimento em Marte. O uso do regolito marciano, a gente poderia estar usando o solo de Marte também para fazer a plantação, depois ele passar por um processo de transformação para ele ficar propício para o plantio. Plantações de microalgas, a gente teria que trazer uns fotobio... Como é que é o nome, Davi? Fotobioreatores. Os fotobioreatores para fazer o cultivo das microalgas, porque elas são um suporte de vida muito importante para a gente morar em outro planeta. O sensoriamento e automoção, que também é muito útil para a gente deixar a plantação mais automática em questão de irrigação e ter os sensores para a gente estar monitorando sempre as plantações. Os robôs autônomos, que, como o Davi falou, que é a ideia do robô do trilho que vai passar entre as plantações,
para ajudar em questão de recolher os frutos que forem gerados das plantas e recolher a plantação. E ter o uso de energia renovável, que seria o uso de energia solar, energia eólica, que seriam energia que vem de fontes renováveis. Pode passar para o próximo. E a gente também tem os recursos possíveis de gerar in situ ou transportados da terra. Uns recursos que a gente poderia estar gerando in situ é o plantio de bambu, que eles podem ser utilizados na construção de canos que podem ser usados na plantação, igual tem ali na foto. A gente poderia estar fazendo canos com eles para transporte de água, a gente poderia estar fazendo objetos como cadeira, que a gente não precisaria estar dependendo tanto da impressora 3D e também deixaria o ambiente ele mais natural. Poderia estar sendo feito também o plantio de plantas fitoterápicas para poder fazer esses remédios fitoterápicos que vêm das plantas, para a gente não ter que ficar trazendo tantos remédios da terra, porque é complicado pelo fato deles terem um prazo de validade. Então, a gente tem que estar trazendo também, a gente tem que estar utilizando das plantas, seria interessante para também fazer alguns remédios, porque dependendo não compensa trazer esses remédios da terra por conta do prazo de validade, que é difícil fazer o transporte. E o regolito para o cultivo, a gente poderia estar usando o solo de Marte, né, o regolito de Marte, para fazer o plantio, e a gente ia ter que passar por um processo de transformação para ficar propício para a plantação, por conta de o solo de Marte ter muitos metais pesados, que é prejudicial para a nossa saúde. Então, a gente não poderia se alimentar das plantas antes de fazer essa transformação no regolito para o cultivo, para ele ficar propício para o cultivo. Pode passar. E alguns recursos que a gente teria que trazer da terra, que são as sementes modificadas geneticamente, né, como eu já tinha dito, para elas ficarem mais resistentes, digamos, para elas viverem nesses ambientes extremos. Os insetos polinizadores, que eles são importantes também para a reprodução das plantas, para elas crescerem mais saudáveis, como as abelhas, as joaninhas, a gente teria que estar trazendo alguns insetos desse, e com o passar do tempo eles acabam também se reproduzindo, então eles são muito importantes para o crescimento saudável das plantas. E alguns outros organismos vivos que a gente teria que trazer também, que são importantes para o crescimento delas. E os bancos de germoplasmas, que são os bancos de semente, que a gente teria que estar trazendo algumas sementes da Terra para poder fazer o plantio em Marte. Pode passar. E mais um recurso que a gente teria que trazer da Terra também são os fotobioreatores para o cultivo das microalgas. A microalga é um recurso de vida, um suporte de vida muito importante, porque ela produz uma biomassa que a gente pode estar produzindo alimento, e essas microalgas elas são muito nutritivas, então a gente poderia estar usando elas para a produção de alimento, e elas consomem dióxido de carbono, que a gente libera o dióxido de carbono, elas vão estar consumindo o nosso dióxido de carbono, que vai ser convertido para oxigênio. Então, a gente poderia estar usando elas também para fazer a produção de oxigênio. Elas também podem ser usadas para fazer o tratamento da água, né, para a gente estar reutilizando a água, fazer o tratamento dela. E ela também tem biomassa que ela pode ser usada como biocombustível também. Bom, dando continuidade aqui à parte da gestão, né? A proposta da estrutura organizacional, a gente inicialmente era um grupo formado por 4 e ficaram 3, e até que deu um match legal, porque assim, uma das propostas, né, de ter, além das 3 vagas permanentes, teria uma vaga em um cargo rotativo, né? Então, não no momento agora que as estruturas estariam isoladas entre si, ou até mesmo considerando que isso aconteça no momento que tem um assistente visitante, ter essa vaga rotativa, né? Então, digamos que um astronauta de uma outra estrutura, ele estaria passando, digamos, uma semana ali, realizando algumas atividades na estufa, para estar contribuindo com algumas atividades, estar desenvolvendo tecnologias e coisas do tipo. Eu vou explicar com mais detalhes. Então, essa vaga ela seria preenchida rotativamente entre os membros da missão, né? E aí, as 3 vagas permanentes que eu coloco seria o gestor da estufa,
seria aquela pessoa mais responsável por estar realizando as tarefas mais de gestão, como eu até queria o termo chefe, mas para estar sendo gestor mesmo, ele vai estar contribuindo com o funcionamento adequado do ambiente, né? O biotecnólogo seria o responsável pelos laboratórios, o cultivo de algas também, a parte mais tecnológica da coisa, né, desenvolvimento tecnológico. Teria um astrobotânico, uma pessoa especializada em plantas para estar realizando as atividades, e esse assistente visitante, né. O papel do gestor, né, ele seria mais assumido com base nas experiências do sistema de cultivo. Então, eu coloco aqui, ele estaria, além de realizar as atividades de reunião com o chefe das outras estruturas, né, eu proponho aqui que essa posição ela pode estar sendo alternada por um tempo específico entre os outros, né, os demais astronautas. Então, pode ser que o biotecnólogo ele tenha mais experiência ali no habitat de Marte, por exemplo, se a pessoa que o gestor ali da instalação, um astronauta acaba chegando depois e já tem um biotecnólogo lá operando há mais tempo, esse biotecnólogo ele poderia estar fazendo revezando, né, alternando essa atividade, né? E aí ele poderia estar começando a se aperfeiçoar na nova posição, né? E aí algumas formações que podem ser necessárias, a parte de agronomia, de biosistemas, um biólogo, um botânico, alguém de biotecnologia, e aí eu trouxe também até alguns especialistas em sistemas biorregenerativos, né? Porque acaba integrando mais até uma parte de química também, né? Algumas outras disciplinas bastante relevantes que vai estar contribuindo vai estar utilizando ali de recurso, de plantas, todo o ecossistema, né? A atribuição do gestor, né? Tomar decisão, analisar os dados ambientais e relatórios, conduzir as atividades in situ, no habitat como um todo, alguma revisão, alguma coisa do tipo. A atribuição seria a gestão dos biosistemas, né? E também ele estaria coordenando os experimentos e as atividades dos laboratórios, como eu havia mencionado, e também responsável pela instalação, manutenção dos equipamentos associados às plantas e às algas, né? E a atribuição do astrobotânico seria responsável por monitorar o comportamento adaptativo das plantas e também planejar e estabelecer a dinâmica dos eventos de cultivo e colheita, né? Eu coloquei esse HE, que é um termo utilizado, que é Harvest Event, então são os eventos de colheita. A vaga rotativa, né? Ela pode ser preenchida pelos outros membros, ou seja engenheiros, geólogos, astrobiólogos e outros especialistas. A ideia é fornecer para cada um desses astronautas que estariam em pré-estufa um conhecimento mínimo, básico, relacionado ao sistema de cultivo de alimentos, para até dar suporte a cada microprodução de alimentos em cada infraestrutura. Então, para um caso como esse de isolamento, já teriam alguns astronautas ali, eles tendo um conhecimento básico de como está manejando a microprodução de alimentos. E aí também a ideia dessa vaga é proporcionar um intercâmbio mútuo, né? Não só a interação dos astronautas, entre os astronautas, aquela coisa de estar trabalhando em equipe com outros astronautas, para não ficar, digamos assim, aquela coisa de grupos, né? Um grupo específico ali que só trabalha aquele grupo, mas para estar tendo essa interação com outros grupos. E também contribuir para a saúde mental, né? Eu penso muito na questão dos estímulos. Então, né, ele não só está realizando aquela atividade dele ali, que era estipulada para ele, mas ele está realizando algumas outras atividades e está desenvolvendo essas práticas, né, de cocriação entre os astronautas. Então, eu gosto de dizer que é um fluxo de criatividade entre disciplinas. Então, como eu disse, alguém da área de saúde está indo para a estufa para estar realizando alguma pesquisa realizada voltada para medicamentos, alguém de saneamento está vindo para a estufa para estar realizando alguma coisa relacionada ao sistema de água, reservatório. Então, também ele estaria realizando, né, experimentos voltados para a sua estrutura, né, e pesquisas específicas relacionadas aos sistemas vivos. Então, como é que algum sistema vivo, ali no laboratório de biotecnologia, alguma solução foi desenvolvida pela estufa que pode estar sendo aplicada, por exemplo, no centro de engenharia e algum outro centro. Programa de treinamento de astronautas, eu considero alguns recursos básicos a serem incorporados, não um treinamento bem dito, mas são algumas noções que eu acredito que todos os astronautas eles precisam ter, né? A ideia da presença humana sustentável no espaço, também a manutenção e operação sustentável do habitat, eles terem a capacidade de suportar os efeitos de isolamento de longo prazo,
capacidade para lidar com as arquiteturas e tecnologias ali disponíveis para exploração humana, as práticas de redução de custos e riscos técnicos de cada infraestrutura, cada tecnologia que vai estar operando. Também está sendo realizada, está tendo essa atividade, essa dinâmica de reuniões para contribuir na tomada de decisão de toda a tripulação. E também acho muito necessário, na perspectiva de resiliência, né, eles estarem sendo treinados também, uma vez que eles chegam lá, eles estarem sendo treinados para adquirirem novas habilidades baseadas em situações identificadas, né? Isso pode ser feito através de simulações. A ideia disso é que o que a gente tem de conhecimento sobre Marte hoje em dia é muito de experiências do que são, às vezes, suposições ou algumas experiências da Estação Internacional Espacial. Mas uma vez que os astronautas eles vão chegar realmente lá em Marte, eles vão estar habitando o planeta vermelho, eles podem se deparar com situações que a gente nem imagina. Então, por isso é totalmente necessário essas simulações e essas práticas, porque uma vez que eles identificam alguma situação de risco, alguma coisa que não foi identificada previamente antes da missão, né, antes de uma vez que eles chegam lá, ou uma vez que eles chegam, acontecer alguma coisa nova, no caso esse daqui, do vírus, uma coisa inesperada. Então, como é que seriam esses cálculos aqui que a gente está fazendo, de dar direcionamentos para as outras estruturas? Isso daqui é uma forma de proporcionar uma nova habilidade para os outros membros da estação, né? Alguns vídeos, né? Eu acho esse primeiro vídeo aqui, ele é bem interessante. Eu gostei de trazer ele por causa que ele explica de uma forma bem descontraída, trazendo a ideia de fazer cuscuz, né? Como é que seria feito um cuscuz em Marte. Então, ele apresenta desde da perspectiva básica de sistemas, né, ambientais, mas também a questão de estar sendo cultivado o trigo, está sendo produzido, enfim, para estar contribuindo com a alimentação dos astronautas. E aí, o trigo não, o milho. E aí, os outros vídeos aqui que eu trago, o primeiro é relacionado à parte de alimentação e como ela afeta no cérebro, né? Então, como é que a gente come, cada coisa está... Para os astronautas, eles teriam um mínimo de conhecimento sobre como o que ele está se alimentando vai estar interferindo no organismo dele. Também vai ser apresentado com mais detalhes pela Larissa, a questão da produção de alimentos em impressora 3D, e também, como ela falou, a utilização de algas, microalgas, aqui a espirulina, né? É um vídeo na Estação Internacional Espacial apresentando sobre a importância do cultivo de microalgas, tanto para produzir oxigênio quanto alimentos no espaço. E aí eu trouxe aqui a questão de recursos, né? Eu busquei dar uma destrinchada legal, acredito que as outras estruturas podem estar sendo um dado interessante para estar utilizando. Em relação a parâmetros do ecossistema, né, os astronautas eles vão consumir cerca de 0,84 kg de oxigênio por dia e produzir cerca de 1 kg de gás carbônico por dia. Tudo isso eu considero dias terrestres, tá bom, pessoal? E as plantas elas vão produzir cerca de 4,1 kg de oxigênio, mais um consumo de 5,6 kg de CO2 para realizar a fotossíntese. Isso vale salientar que é dentro da estrutura que está sendo proposta, né? Aquela estrutura mais básica, né? De sobrevivência ali que já tinha no habitat, mais integrado com o Mars Boreal. E esses cálculos aí mostram que, por exemplo, a estufa ela será capaz de produzir 100% de oxigênio necessário para a tripulação nessa infraestrutura da estufa. Então, o demais, né, para uma tripulação, no caso aqui, de 4 astronautas, e para os demais, estaria sendo utilizado também, assim, uma vez que sobraria oxigênio, mas também estaria sendo integrada a questão do MOX, as microalgas, então, para estar fornecendo oxigênio para toda a estação, né? E os astronautas, eles estariam fornecendo até 70% do gás carbônico para as plantas, então, isso aí também seria adequado com a questão do ambiente também, estaria sendo, esse percentual aí restante seria a parte ambiental também, que teria uma contribuição também, né, do próprio ambiente controlado. Biomassa, a ideia é que essa estufa ela produza cerca de 19 kg de biomassa por dia, e na perspectiva aí por astronauta, ela teria que estar fornecendo, esse alimento ele teria que estar fornecendo algo em torno de 2.700 calorias, 500 gramas de carboidrato, 80 gramas de proteína e em torno de 140 gramas de óleos e gorduras, né?
Então, para vocês verem que teria que ser uma proposta bem diversificada de alimentos e plantas que estariam sendo cultivadas. Infelizmente, aqui eu não consegui ter o dado do Harvest Index, né, o índice de colheita, para ter ideia do quanto que seria de biomassa que estaria sendo desperdiçada, porque também é um dado interessante para estar sendo até integrado aqui no consumo do sistema, né? Porque, além de estar consumindo água, ele poderia estar entregando recurso para estar gerando energia também, né? Consumindo água e energia, ele teria um recurso ali, por exemplo, usando biodigestor, para estar gerando energia, até mesmo para estar sendo utilizada na instalação. E a ideia é que dos sistemas ali básicos, que estariam fazendo parte, né, da estufa, teria uma demanda de pico aí de potência de 53,5 kW, mas uma média ali, algo em torno de 38,9, vou arredondar aqui para 40 kW. Em um ambiente, ele teria que ter essas condições aí mais adequadas, né, para as plantas e para os... Mas aqui eu digo mais para as plantas, né? Então, a temperatura entre 23 e 26 graus, a pressão de algo em torno de 800 a 100 a 1000 ppm. E aí, considerando a quantidade de membros, aqui estou colocando agora 3 astronautas que estariam na estrutura realizando atividades mais frequentes de consumo, né? A ideia é que a quantidade de alimentos ali que eles estariam consumindo em relação a peso, né? Assim, pode ser que as calorias necessárias, elas podem estar sendo entregues com uma quantidade menor de alimentos, ou precisaria até mais para estar sendo entregue. Mas eu fiz uma estimativa aqui, cada astronauta ele vai ser específico, esses dados vão ser específicos, de acordo com o peso, a altura, o biotipo e os biótipos e a rotina, né? Então, ninguém é igual, mas eu faço aqui uma média, eu apresento aqui uma média de um consumo diário de 2,1 kg por pessoa, e fazendo os cálculos aí, a quantidade de comida necessária por 2 semanas para os 3 astronautas seria 205,8 kg. E aí, pegando aqui, fazendo esses 19 vezes as 2 semanas, acaba sobrando alimento, que esse alimento seria destinado para armazenamento, né? E também considerando aqui, quantidade de 3 litros de água por pessoa, consumo em 2 semanas será de 126 litros de água. Isso aqui é água para estar sendo consumida pelos astronautas, né? Vale salientar que, como eu disse, em Marte pode ser uma situação totalmente diferente. Isso aqui são parâmetros que a gente tem aqui para a Terra. A gente sabe que é necessário a gente comer algo em torno de, por dia, e ter esse consumo diário aí por dia. Também a quantidade de 3 litros de água, no mínimo, ali por pessoa, né, em média. Isso daqui é um parâmetro que a gente tem para uma saúde adequada aqui na Terra, mas que isso pode estar sendo totalmente diferente em Marte. E algumas orientações, né, o desenvolvimento de protocolos e rotinas, né, para o sistema de microprodução de alimentos, que vai ser apresentada com mais detalhes, a pesquisa regular extensiva no desenvolvimento de tecnologias para melhorar o crescimento das plantas e o processamento de alimentos, fornecer indicadores para a logística alimentar, como o consumo de alimentos, quanto está sendo consumido, quanto está sendo desperdiçado de água, o quanto que está sendo utilizado ali na irrigação, o quanto está retornando para o tanque, e também a questão dos níveis de armazenamento, tanto de água quanto de armazenamento energético também ali na estrutura, e também armazenamento de alimentos. E algumas orientações básicas de treinamento voltado para o manuseio e manutenção preventiva de biosistemas para serem agregados às rotinas dos astronautas, né? Então, alguma coisinha relacionada ali, o mínimo ali, né? Eles têm um conhecimento de tudo um pouco. E eu trouxe aqui também relacionado ao Habitat Marte, né? Algumas orientações que a gente vem tendo, né, relacionadas ao bem-estar psicológico, as rotinas alimentares e interação homem-planta, né, utilizar a estufa como espaço para estimular a resiliência dos astronautas, com foco na conscientização, educação e inovação, práticas agrícolas nas rotinas para permitir o bem-estar dos astronautas, como aquela proposta dos o Jardim Zen, né, para gerar conforto psicológico. Também as ações de preparar refeições, utilizando novidade, a criatividade, para se divertir mais durante esse processo. Então, no quesito cultural, né, astronautas de vários países, então um astronauta ali, sabe fazer sushi, né, vai que tem um sistema de aquaponia lá, então eles estarem fazendo sushi, está preparando algum prato específico do seu país, né, isso daí vai ser muito legal, até para a questão intercultural ali,
né? E também para estar a questão de ter novidades ali na alimentação, né? Aí eu passo a continuidade aí em relação aos protocolos. A gente também tem que ter uns protocolos da estufa, né? Aqui eu tenho os protocolos de rotina específica da instalação, que seriam a verificação do sistema de plantio, que é verificar se os sistemas estão correndo direitinho, se a hidroponia está funcionando direitinho, as plantações em solos, os sistemas de tecnologia que são usados. Então, a gente teria que estar fazendo a verificação dela para ver se elas estão funcionando corretamente. A verificação dos parâmetros da estrutura, como eu já tinha dito, que era para deixar, a gente tinha que deixar a estufa mais propícia para o plantio, então a gente teria que estar verificando a umidade do ar, a umidade do solo, temperatura, a gente teria que estar verificando isso também. Limpeza e inspeção das plantas, a gente teria que estar fazendo também a limpeza das plantas para a gente evitar algum o contágio de algum vírus com as plantas, então a gente sempre teria que estar fazendo a limpeza delas e a inspeção delas, e os relatórios de crescimento e colheita, fazer os relatórios de as plantas na hidroponia estão crescendo melhor do que as plantas no solo, ou as plantas estão se desenvolvendo melhor na aeroponia, fazer um relatório de colheita também, quantos quilos foram colhidos, quais plantas deram mais colheita. E aqui também tem a fotinho do astronauta da Estação Espacial fazendo a inspeção e a limpeza das plantas ali. E também os protocolos de segurança, que é evitar a contaminação das plantas para preservar a saúde dos astronautas e da plantação. Como a estufa é a nossa principal fonte de alimentação, a gente tem que tomar todo o cuidado possível para evitar a contaminação de algum vírus das plantas, para a gente preservar a saúde dos astronautas e preservar a saúde das plantações. O solo e água esterilizados, como a gente vai estar utilizando o solo e a água de Marte, então a gente tem que tomar um cuidado e esterilizar esse solo e essa água, porque eles podem conter alguma coisa que pode fazer mal para a gente. Como eu já tinha dito, que o solo ele tem muitos metais pesados, então que é prejudicial para a nossa saúde. Então a gente teria que estar fazendo a esterilização minuciosa desse solo e dessa água. A limpeza da plantação, como eu já tinha dito, a gente tem que sempre estar fazendo a limpeza delas para evitar que as plantas se contaminem com algum tipo de vírus. E também o emergencial de desacoplamento e evacuação, como o Davi já tinha mostrado ali no design, que caso aconteça alguma emergência, a gente pode desacoplar de alguma dessas estruturas. Me ouvem bem? Pode. Tá. Bom, os astronautas são gente como a gente. Então, eles também precisam de um tempo livre, de forma que o período de entretenimento e diversão vai ser muito importante para eles. Isso pode se dar de diversas maneiras, né? Através de leitura, momentos de relaxamento, interação com as plantas, jogos, filmes. E como eles vão estar longe da família e dos amigos por muito tempo, qualquer meio de contato, seja ele por e-mail, telefone, videocomunicação, vai ser prioridade para eles em seu período de folga. Pode passar. Bom, aí é o comandante Chris a bordo da Estação Espacial Internacional com violão, então referente à música, a música pode ser muito importante para eles. Aí são eles assistindo a Guerra nas Estrelas na Estação Espacial também. Então, os filmes também podem ser uma boa forma de entretenimento. Isso são vídeos gravados pelas famílias. É claro que isso não vai chegar lá instantaneamente, então eles não podem simplesmente entrar numa chamada de vídeo com a família, mas esses vídeos podem ser gravados e enviados.
assistindo a jogos de futebol também. De novo, eles não vão ter o privilégio de assistir ao vivo, mas ainda assim é uma experiência interessante. Leitura. E isso são momentos de alimentação juntos dele, né? A gente sabe que os astronautas eles passam a maior parte do tempo durante o dia trabalhando individualmente, né? Cada um lá com a sua função, mas chegar um momento ao final do dia na qual eles possam ter uma refeição, principalmente quando essa refeição vai ter sido produzida por eles ali, né? Cada um, eles acompanharem o crescimento daquele alimento, aquele vegetal, e chegar ao momento na qual eles possam desfrutar desse alimento, também deve ser muito prazeroso. De novo a música. E os jogos de tabuleiros. Bom, os protocolos de microprodução de alimentos, de que forma a gente vai estar podendo ajudar os outros centros através da identificação dos indivíduos que serão cultivados, dizer se a planta é macho, se é fêmea. A questão da microprodução de alimentos, que aí já entra uma série de fatores, vai ser a economia e reutilização de água, a sobrevivência das plantas, o controle das pragas, enfim. E aí a ideia do carrinho, que já havia sido citado, porque através da estufa a gente pode estar encaminhando esse alimento já diretamente para os demais centros, de maneira automática. E a manutenção do sistema, né? Se der algum problema, para haver o auxílio. Aqui a gente também tem o protocolo de impressão 3D, que ela pode ser utilizada para imprimir canos e recipientes, pode ser usado no plantio, na hidroponia, na aeroponia, pode ser usado para esse fim na estufa. A impressão de mídia de cultivo usada em métodos de hidroponia. Essa mídia de cultivo em especial que eu estou falando aqui na Terra, no método de hidroponia, eles usam umas bolinhas de argila. E como ficaria difícil a gente trazer essas bolinhas de argila da Terra para Marte, então a gente poderia estar produzindo elas também em impressão 3D em Marte mesmo. E uma coisa muito interessante que é a impressão 3D de alimentos, que ia trazer uma diversidade de alimentos, a gente ia ter uma diversidade muito grande de alimentos. As comidas iam ser mais atrativas, ela ia ter uma cara mais atrativa que ia chamar mais atenção dos astronautas, abrir mais o apetite, e também ia economizar alguns recursos que a gente iria usar para fazer as comidas. Então, a gente ia economizar alguns recursos que seriam usados na produção de algumas refeições. E ali na fotinho tem a impressão de uma carne, tem uma foto de uma impressão 3D de uma carne vegana. Pode passar agora. E aqui, citando algumas tecnologias que podem estar em operação na Terra, a hidroponia, né? O nome já diz hidroponia. Hidro vem de água e ponia vem de trabalho, então basicamente seria o trabalho com água, na qual a ideia é basicamente você conseguir fazer o cultivo da planta sem o uso do solo, basicamente. A aquaponia já é utilizada muito no habitat também. Você basicamente você utilizar o auxílio dos peixes para estar utilizando a matéria que vai ser, o peixe vai, enfim, liberar essa matéria lá e vai ser reutilizada pelas plantas. E a aeroponia, que é essa técnica na qual se tem que as raízes das plantas elas ficam suspensas. E isso já lá na estação ela pode ser importante você mesclar todas essas técnicas, não é que você deva utilizar somente uma, porque vai muito da ideia, né? Tipo, às vezes o que você cultiva no solo pode dar um trabalho muito maior para você cultivar, porque você precisa fazer o tratamento do solo.
mas de repente, se você planta o bambu ali, você já pode estar utilizando na técnica de hidroponia o que você mesmo plantou. Na aeroponia, isso já é utilizado aqui na Terra, por exemplo, para o cultivo de batatas, e vocês podem ver que as batatas elas dão na raiz da planta. Então, às vezes a pessoa pensa, se todas essas técnicas já estão sendo utilizadas aqui, né? Então, para que a gente vai ficar estudando isso aí? Mas é aquela coisa, um maior estudo de cada uma dessas técnicas representa um maior entendimento delas. Então, a gente ainda pode aprimorar cada uma delas para haver um maior aproveitamento de alimento e uma utilização cada vez menor de água. Os resultados que impactam a vida diária na Terra, então, o consumo mais consciente da água, avaliações de quais plantas melhor se adaptam a regiões extremas do planeta, assim como, novamente, como ocorre no habitat, regiões muito pouco férteis, mas e muito secas, mas que você consegue plantar ali e ter uma colheita adequada, né? E a economia e o reaproveitamento de recursos, de novo. Impactos nos objetivos de desenvolvimento sustentável. A produção de alimentos sustentáveis com maior aproveitamento e menos desperdício está ligado principalmente aí aos dois primeiros objetivos, né? Que, de certa forma, a fome está ligada à pobreza, mas se você utiliza essas técnicas, de novo, tendo um maior aproveitamento da quantidade de alimentos com menor desperdício de água. A sanidade nutritiva e mental está relacionada ao objetivo 3 de boa saúde. Tem mais um aí embaixo. Homens e mulheres constituindo a missão, já entra na questão da igualdade de gênero. E aí, só para puxar um gancho, né? Além da relação aí do que foi mencionado pelo Luciano, uma perspectiva que eu trago bastante relevante, eu acho que para estar frisando, principalmente quando fala em impacto aqui no nosso planeta, né? Eu acho que o objetivo 13 ele é um dos que deve ser mais bem atacados, principalmente com a perspectiva espacial, né? A gente já tem as tecnologias espaciais contribuindo bastante, os satélites fazendo monitoramento de queimadas e coisas do tipo, derramamento de óleos, então já tem muita tecnologia do espaço, né, contribuindo para isso, para estar verificando, acompanhando como é que isso está acontecendo. Mas que uma vez que essas tecnologias foram apresentadas durante essa apresentação, né, foram dispostas aí como soluções para habitats espaciais, elas podem estar sendo sim utilizadas aqui na Terra e cabe a nós, pesquisadores interessados da área que detêm desse conhecimento, a gente possa estar repassando isso, essa utilidade desse tipo de tecnologia para a sociedade no geral, né? E para estar contribuindo exatamente nessa perspectiva de combater as alterações climáticas. Também, acabei não passando, mas a parte da energia limpa, assim, vale salientar que é possível, sim, relacionar, já foi feita anteriormente em outras apresentações aqui das missões virtuais, que foi um grupo de garotas que apresentaram sobre a estufa, Sara, Karen e a Fernanda, elas fizeram um link da estufa, né, como a estufa ela ataca, digamos assim, de uma forma positiva, cada um desses objetivos, né? Então, elas conseguiram relacionar a estufa com todos os 17 objetivos. E aí, eu trago aqui para vocês um pouco do Habitat Marte, né? Falar do biohabitat, né? Para concluir aqui a apresentação. O Habitat Marte ele vem trazendo para nós, né? Para mim, para o professor Júlio, e a ideia da gente é estar compartilhando isso com a comunidade, tanto científica quanto a comunidade local, né, de estudantes e fazendeiros, a questão de novas habilidades para cultivar alimentos, né, principalmente ali na região semiárida, que é onde o habitat está localizado. A ideia é desenvolver soluções para manter a confiança
relacionada ao crescimento de plantas e manejo da agricultura, né? Então, não só a questão vamos dizer, digamos assim, da segurança alimentar, da produtividade, alimentos saudáveis, orgânicos, mas também está auxiliando no manejo ali das atividades que estão sendo realizadas, né? É muito daquilo de sair da ideia do campo ali do trabalho braçal, né, e partir mais para um trabalho assim, utilizando a tecnologia ao favor. Aqui são algumas das atividades que a gente vem realizando, né, algumas rotinas relacionadas à estufa, no caso. Vocês podem ver a questão do filé de tilápia que a gente produz do sistema de aquaponia, as refeições que a gente realizou também com os vegetais cultivados, os momentos que foi mencionado, né, os momentos aí de preparar alimentos, que acabam contribuindo bastante para a ideia do bem-estar psicológico. E aqui essa imagem é a questão da manutenção, né? Aqui é uma atividade de limpeza que estava realizando lá, mas que, apesar do calor de 48 graus, assim, foi bem divertido, né? Assim, de estar desenvolvendo uma atividade como essa. E aqui eu trouxe também de um artigo desenvolvido também pelo professor Júlio, né? Que foi publicado no ano passado no IAC, né? Na Conferência Internacional Aeroespacial, no Congresso, no caso. E esse artigo chamado Agricultura em Marte, né, as experiências do habitat em Marte. E nessa perspectiva que foi apresentada de protocolos, né, rotinas, a gente conseguiu identificar, relacionado ao cultivo de alimentos, né, essas 3 perspectivas aí de rotinas, né, gerenciamento, a manutenção e também a parte de colheita e processamento, né. Então, vocês verem aqui várias das atividades que a gente conseguiu, que a gente vem desenvolvendo, né, que a gente pontuou, mas aqui eu vou apresentar mais as imagens, né, a limpeza do tanque, as atividades de colheita, a verificação dos peixes aqui, ou até mesmo estar colhendo o peixe, digamos assim, né, o momento de colheita do peixe para estar consumindo ele, as análises da água do sistema de aquaponia, análise da saúde das plantas e da saúde relacionadas ao biohabitat. Um pouco da biomassa que a gente vem produzindo lá, né? Já teve a possibilidade de cultivar pimenta, alface, manjericão, cebolinha, outros tipos de alface também, não são espécies mais diferentes, espécies de alface, espinafre, além da tilápia, né? Filé de tilápia e as refeições que a gente vem desenvolvendo com isso, né? E acho que acabou ficando repetido aí, mas essas são as nossas referências e muito obrigado pela atenção de vocês, esses são os nossos contatos, fiquem à vontade para perguntar, uma vez que vocês forem estar assistindo esse vídeo no canal do YouTube do Habitat em Marte, também fiquem à vontade para estar entrando em contato, para estar perguntando mais, tirar alguma dúvida, ter alguma curiosidade, a gente se coloca à disposição. Valeu!